Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de Mateus, tradução de João Ferreira de Almeida. Estamos no capítulo 7 de Mateus, ainda no Sermão da Montanha. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Já paramos para refletir sobre isso? Muitas das vezes nós julgamos outros segundo a nossa medida. Nós tomamos a nossa postura frente ao outro segundo a nossa medida. Nós tomamos as posições frente ao outro segundo aquilo que acreditamos, segundo aquilo que pensamos. Mas raramente procuramos entender que o outro é uma pessoa que está cumprindo a sua função evolutiva, que está fazendo a sua parte evolutiva. E nós somos aqueles que estamos fazendo a nossa parte evolutiva. E aí nós temos que procurar seguir com discernimento. E julgar. À medida que a gente julga, o outro nos julga na mesma intensidade. Então, nós temos que procurar treinar a não fazer julgamentos. Mas no mundo atual, se a gente não fizer determinados julgamentos, o julgamento aqui é chegar apontando o dedo para o outro e dizendo uma série de situações. E, normalmente, com terceiros, não com a pessoa. Se você tem um amigo que está deslizando por um determinado caminho, chegue, avise e fale. Se você tem um amigo que está indo por um outro tipo de caminho, chegue, avise e fale. Agora, ficar falando com terceiros, criando os boatos, as notícias falsas, aí é muito complicado. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? É fácil olhar no olho do outro, mas é muito complicado nos olharmos frente ao espelho e ver o que está nos incomodando. E por que Jesus diz que tem uma trave, ou uma grande madeira no nosso olho? Já viu uma trave de futebol? Então, um cisco no olho do irmão, um argueiro, um cisco, uma coisinha pequena, nós vemos no olho do outro. Mas às vezes nós temos uma barra de madeira no nosso olho e não queremos ver, não gostamos de ver. Por isso, a necessidade de refletirmos sobre que tipo de julgamento nós estamos fazendo, refletir como nós estamos lidando com o outro, como nós vamos nos reportar e falar sobre o outro. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Se você quer dar um conselho, quer orientar a pessoa pelo caminho que ele quer seguir, você também tem que seguir um bom caminho. Mas não tente ser perfeito para orientar os outros. Haja com discernimento e sabedoria. E se alguém chega e te chama a atenção, fala, olha, você está falando muito mal dos outros, antes de você dizer assim, você também fala, então você olha para você e fala assim, espera aí, eu tenho que me corrigir. Primeiro passo. O segundo passo é aí levar em um tom mais divertido, mais descontraído, dizer para aquele seu amigo, para aquele seu companheiro, sua amiga, seu irmão de jornada, você também não anda falando mal dos outros. Mas sabemos nos portar para que nós tenhamos condições de agir com discernimento, com segurança e principalmente com respeito uns para com os outros. E aí Jesus pega pesado. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí nós temos que procurar sempre nos melhorar. Mas dentro de uma relação de amizade, de companheirismo dentro dos nossos trabalhos, no nosso templo religioso, seja ele em qual religião for, nós estamos estudando o Evangelho. Então aqui vai ter pessoas protestantes, pessoas católicas. Os protestantes gostam de ser chamados de evangélicos, né? Ou seja, todas aquelas pessoas que estudam o Evangelho, que seguem o Evangelho, são evangélicos. Então, tanto os espíritas católicos e protestantes, ou Igreja Reformada, estarão assistindo esse nosso vídeo. Então, nós vamos sempre frisar o nosso templo religioso, seja qual das denominações. E até mesmo os umbandistas também estudam o Evangelho. Então, dentro da nossa relação de amizade, no nosso templo religioso, nós temos que procurar, então, ver se ao chamarmos a atenção de alguém, nós estamos cometendo o mesmo erro. Se estamos cometendo o mesmo erro, então que essa pessoa retrucar para nós, mas também você faz isso? Ajude-me a me corrigir. É a resposta certa do cristão. Falar, mas como que você me acusa? Aí ficar aquelas trocas de acusações, aquelas discussões, como que você é chato, como que você é chata, não vai ajudar a fazer com que a gente cresça. Nós vamos crescer
na hora que entendermos que estamos cometendo os erros, entender que estamos necessitados do amparo e da ajuda uns dos outros. Sem ajudarmos-nos mutuamente, nós nos perdemos ao longo da nossa caminhada e, ao invés de crescermos, criamos ranço, picuinhas, encrencas, tem todas as mais variadas denominações, mas nós estamos perdendo tempo de construirmos uma amizade mais saudável, mais fortalecedora e deixarmos as nossas mazelas de lado. Eu tinha um amigo de trabalho que a gente sempre falava das nossas quedas, dos nossos vacilos e também das horas que a gente resistia às tentações. Era aquele amigo irmão que a gente batia papo, conversava, e ele falava assim: nossa, você já consegue fazer isso? Isso para mim era muito importante. Um dia ele foi transferido, eu não tinha mais essa pessoa para conversar, e quando eu errava, ele falava assim: nossa, mas da próxima você consegue, você vai conseguir, você está lutando para isso. Então isso era muito importante, ter essa amizade, ter essa relação de companheirismo, que não é qualquer um que absorve a ideia de ajudar-se mutuamente um ao outro. E aí ele foi transferido, eu não tinha mais aquele amigo para conversar, e a gente ficar então remoendo as nossas culpas, remoendo os nossos erros, e às vezes é importante a gente ter alguém que a gente conversa. Aí a pessoa fala assim: mas Maquiavel disse que a gente não deve falar para um amigo que não fala para um inimigo, nem para um inimigo que fala para um amigo. Tudo bem, mas os nossos erros não eram comprometedores, eram coisas triviais de jovens que tentam se enquadrar dentro do Evangelho. E quando Jesus fala que quem vai corrigir o outro é hipócrita se não tiver corrigido em si mesmo, ele está dizendo que nós temos que estar sempre fazendo um autoexame. Não é que eu não posso chegar para o meu colega de tarefa e falar: olha, não é bom que você faça isso. Nós temos que trabalhar mutuamente, dialogando-nos e procurar ver onde nós estamos errando, onde nós estamos vacilando, para nós nos acertarmos, para nós crescermos espiritualmente. Então, nós precisamos saber que temos um atrave, muitas das vezes, no olho, que não vemos a nós mesmos. Precisamos saber que temos que tirar essa trave para tirarmos o cisco do olho do nosso irmão. E é bom que nós estejamos limpos das nossas mazelas humanas para tentarmos corrigir os outros. E quando já estamos limpos das nossas mazelas humanas, nem precisamos tentar corrigir o outro. Falar só irradiar nossos sentimentos por eles, por essa pessoa que a gente quer que corrija determinados hábitos, elas corrijam. Não subestime o valor da oração. Muito pode a oração do justo. À medida que nós estamos cumprindo isso aqui, tirando as traves dos nossos olhos, tirando os entraves do nosso processo evolutivo, nós estaremos então em condições de nos ajudar e de nos apoiarmos uns aos outros para os grandes empreendimentos do nosso processo evolutivo. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. E aqui é um detalhe muito importante, que veja bem, aqui ele está dizendo que na hora da gente relacionar com o outro, a gente tem que se purificar. E também que a gente se purifique para poder ajudar o outro a se purificar. Aqui ele está dizendo: não dê aos cães as coisas santas, nem pérolas aos porcos, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Se você jogar pérola para um porco, o que ele vai fazer? Lembre-se que porco come qualquer coisa. Por isso o nome porco, a palavra porco por nós no dia a dia é usada para pessoas que não têm muito asseio, não têm muito cuidado. Então, eles não têm utilidade para um porco jogar uma pérola para ele. Que utilidade vai ter? E dar coisas santas aos cães. Os cães precisam de coisas santas? Aí você vai falar assim: eu vi uma reportagem de uma cachorrinha na cidade lá do interior da Bahia que tocou o sino, ela vai assistir a missa. Termina a missa, ela sai. Quantas vezes ao dia tiver missa, quantas vezes tocar o sino, ela vai lá assistir a missa. Tudo bem? E quando a gente vai fazer o culto em casa e as pessoas que têm animais, eles ficam quietinhos. Nós tínhamos um passarinho que ele tinha que ficar dentro de casa, que ele não pode tomar frio, chama Diamante Gold. A gente começava a fazer o culto, ele tampava a cantar. Mesmo que já fosse de noite, ele estava lá cochilando lá, ele botava a cabecinha para fora da caixinha dele, que ele dormia dentro da caixinha do ninho, saía e começava a cantar. Ele adorava que fizesse o culto. Fazia o culto, fazia a oração, ele começava a cantar. Aí você vai falar assim:
Mas isso não é dar um pássaro uma coisa santa? Não. Quando Jesus vai falar, não dê aos cães as coisas santas, ele está dizendo que nós temos que ter medida na hora de passar ensinamentos sagrados, porque algumas pessoas, ao invés de entender, vão ficar com raiva. Ele vai dizer assim: nossa, aquele ali já pensa que vai para o céu, e eu não tenho nem condições de dar o primeiro passo, nem força moral para dar o primeiro passo. Então essa é uma situação. Então, na hora de falar das coisas santas para as pessoas muito embrutecidas, nós temos que ter cuidado. Ah, mas você está pondo na internet, só vai assistir quem o protetor intuir. Certo? Então isso é importante a gente entender. E aí, ao oferecermos as coisas santas então a essas pessoas, temos que ser módicos, temos que ser moderados, para ir dosando de acordo com a capacidade dele entender, ou dessa pessoa entender, para que ela não se sinta ferida, não se sinta constrangida com aquela nossa forma de falar. E assim também, as coisas valiosas dos domínios espirituais não podemos estar ensinando para as pessoas. Por isso, a discrição com relação às reuniões mediúnicas, não se deve falar com o público aquilo que se ouve numa reunião mediúnica, porque aquilo é muito bom para quem está lá dentro. Para quem está fora da reunião, nem sempre é bom. Então tem que ter um filtro muito grande para podermos esclarecer, pelo menos parcialmente, as pessoas que estão fora daquele contexto, fora daquele entendimento. Ah, mas se eu vou fazer o culto do evangelho, meu cachorrinho quer assistir, e ele quer ficar brincando com o meu chinelo, ele quer pegar algum brinquedo para brincar, eu deixo ele ali? Se ele estiver te incomodando muito, você não deixa. Mas se eu não deixar, ele fica latindo. E se ele estiver lá, ele fica brincando. Dá um brinquedo para ele, deixa ele brincar e fica na sua. Nós temos que ver aquilo que nos incomode menos. Ah, eu tenho um pastor alemão que ele fica sentadinho olhando para mim fazer o culto. Eu devo deixá-lo ou não devo deixá-lo ali sentado olhando para mim fazendo o culto? Se ele está quietinho olhando para você, ele está gostando. Está sentindo uma vibração boa. Deixe. A gente está fazendo esse comentário para que as pessoas não levem ao pé da letra. Da mesma forma, você não vai chegar num canil com 50 cachorros e ficar ensinando o evangelho para eles. E as pessoas vão te ver com maus olhos. Mas já foi provado que se você, ao ordenhar uma vaca, tirar o leite, colocar uma música suave, conversar com elas carinhosamente, elas produzem mais. Já pararam para pensar então, se ao invés de usarmos pesticidas, fizéssemos culto do evangelho nas nossas plantações? Qual seria o efeito? Já testaram? Lembrando que estudar o evangelho é uma das terapias energéticas naturais mais potentes para a mudança de comportamento humano. E seria também, talvez, para proteger as nossas lavouras. Que tal fazer o teste? É importante que nós lembrarmos que a palavra de Deus é vida, não só para os seres humanos, também para todos os seres vivos. Tem um pensador oriental que ele diz que a pedra de uma cadeia é diferente de uma pedra de um templo. Para a maioria das pessoas mais rústicas não terá significado nenhum, mas para o poeta tocar em uma e outra pedra desperta-lhe sentimentos diferentes para escrever a poesia. Então, temos que ter muito cuidado com a forma com que falamos, com a forma com que passamos a mensagem para podermos entender bem. E agora então vamos definir. Para as pessoas mais embrutecidas, eu tenho que ser módico ao passar os ensinamentos, mas posso passar. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. O que você anda pedindo à vida? De que forma você se dirige a Deus para pedir os benefícios das coisas divinas? Tudo isso é importante para que nós venhamos a refletir sobre a nossa caminhada. E ao bater numa porta, ela se abrirá. Então, o que nós estamos querendo para nós, o que nós estamos buscando para nós, qual o objetivo? Qual o sentido? Para nós começarmos a conseguir algo mais. Pedi. O que eu ando pedindo? Tem uma passagem do Emmanuel no livro Roteiro que ele diz o seguinte: temos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. Cuidado com o que você pensa, mas principalmente com um sentimento oculto. Você fala assim: eu preciso ganhar mais, mas em segundo plano vem um pensamento lá no fundo da sua mente: mas eu não mereço.
Então, eu preciso ter o melhor salário, eu vou lutar para ter o melhor salário, porque eu mereço. Eu estou me esforçando, eu estou trabalhando para ter. Então, nós temos que aprender a pensar também construtivamente e sentir o que nós estamos pensando. Colocar sentimento, pensamento e emoção em uma linha de ação única. Se a gente pensa, sente aquele pensamento de uma forma diferente, ou as nossas emoções reproduzem situações diferentes, nós estamos nos complicando, nós estamos criando situações adversas para nós mesmos. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E é o que bate, se abre. Todas as portas estão disponíveis para nosso acesso. Basta concentrarmos a nossa energia naquele caminho. Aí você que é bem aferrado ao karma, fala assim, mas e a lei do karma como fica? Colocando os limites. Lógico que coloca o limite. Não adianta eu querer ter milhões e milhões na minha conta, porque o meu karma não permite ter mais do que o necessário. Então tudo da nossa vida nós temos que pautar pelo que é necessário, por aquilo que a gente precisa, por aquilo que nós queremos ter. Então, trabalhar entre o necessário, o que precisamos, o que queremos ter, é fundamental para estabelecermos o contato íntimo conosco mesmo e podermos irradiar mais. Eu quero, eu preciso, eu mereço. Com responsabilidade. E não pensa que as coisas aconteçam de forma mágica. Elas acontecem quando eu penso, eu preciso, eu mereço, eu ajo com discernimento para alcançar. Eu ajo com fé em Deus para alcançar. Aí é que vai fazer a diferença. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E se eu não tiver o que dar ele a comer, o que eu faço? Uma vez nós vimos uma senhora fazendo sopa de pedra para os filhos, mas ela fez a sopa de pedra, ela não deu a pedra para eles comerem. Ou seja, Jesus está mostrando que nós vamos procurar oferecer o melhor possível para nossos filhos. Nós vamos tentar fazer o melhor possível para ajudar aqueles que estão próximos de nós, principalmente a nossa família. Mas todos nós temos que saber discernir o que Ele está passando para nós no ponto de vista mais espiritualizado. Nós vamos sempre procurar oferecer o melhor para nossos filhos. Então, Deus quer oferecer também o melhor para nós. Precisamos saber captar a mensagem divina. E pedindo-lhe peixe, lhe dá uma serpente? Que tipo de alimento nós estamos dando para os nossos filhos? Você vai me dizer que no Oriente eles comem serpentes? Comem, mas com qual técnica? Pode ser dado para uma criança ou só adulto pode comer? A forma de preparar é a mesma? Ou seja, nós vamos procurar oferecer aos nossos filhos aquilo que não deixa-os correr risco. Mas ao darmos um peixe, nós temos que ter cuidado com os espinhos, com o preparo. Então tudo exige cuidado. Então Deus nos dá o melhor, nos dá todas as possibilidades, mas nós temos que saber filtrar todas essas possibilidades para conquistarmos e crescermos rumo ao Pai de uma forma mais útil e mais construtiva. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Aí você pede um carro do ano para Deus, Ele não vai te dar. Agora você pede um trabalho a Deus para você poder ter condições de comprar um carro. Se você não sair de casa para procurar o trabalho, como que você vai receber? Então nós temos que saber pedir e saber agir após pedirmos. Então pedir a Deus, sim. Procurar construir um mundo melhor, procurar construir as bases do amor para estarmos sempre construindo intimamente um mundo melhor para nós. Façamos, pois, por onde estarmos sempre nos melhorando. Façamos, pois, por onde estarmos sempre construindo um melhor. E aí nós vamos alcançando aquilo que estiver ao nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Porque tudo tem um limite. Mas sabemos que Deus está sempre nos oferecendo o necessário. Mas pode pedir. O que você quiser pedir a Deus, você pode pedir. Ele vai te oferecer dentro do limite do necessário. E dentro da programação neurolinguística, nós também temos que saber falar construtivamente, para que a nossa mente
nossos pensamentos e nossas emoções trabalhem junto com os nossos sentimentos para que a gente crie aquela ideia. E começamos, então, a nos fortalecer para conseguirmos o objeto do nosso desejo. O que nós não podemos é achar que tem que vir tudo dos céus para nós, sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Enquanto nós estávamos pensando em conquistar coisas materiais, Jesus dá uma chave nos mostrando que nós temos que nos comportar bem, porque a forma com que nós estamos nos comportando, nós estamos plasmando o nosso futuro. Estamos plasmando os acontecimentos que estarão ao nosso redor. Então eu tenho que procurar saber o que eu ofereço a quem está ao meu lado, o que eu ofereço a quem está em torno de mim, para que todos possam ter os benefícios do amor, da fraternidade, da caridade, da compaixão. Se eu usar de egoísmo, em torno de mim vai ter o egoísmo. No livro Céu e Inferno, relata-nos de espíritos egoístas que chegam no plano espiritual, eles não veem, eles não escutam. Porque eles nunca procuraram enxergar o outro como irmão, nem ouvir o outro nas suas dificuldades. Cada um segundo as suas obras. Então nós podemos pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, que nos dê condições de compreender a dificuldade do outro. Mas lembre-se, quando esses benefícios vierem até nós, não reclame que tem muita gente te pedindo conselho. Não reclame que tem muita gente querendo ouvir a sua palavra. Entenda que você está sendo um instrumento da justiça divina para ajudar a muitos a se melhorarem. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta estreita é a porta que nós temos que largar um pouco da nossa bagagem. A porta larga, nós conseguimos passar ali tranquilamente com a nossa bagagem. Então, quando nós vamos enveredando pelo caminho do orgulho, da vaidade, da arrogância, aquela porta larga vai permitindo que a gente carregue as nossas cargas, as nossas malas, cheias de problemas, cheias de dificuldades e cheias de defeitos. Mas, à medida que nós temos consciência da nossa responsabilidade e procuramos nos tornarmos melhores, procuramos fazer bem ao próximo, procuramos ajudarmos-nos mutuamente, então nós começamos a deixar as nossas tralhas para trás para podermos passar pela porta mais estreita, onde não podemos carregar a carga material que conquistamos no mundo, apenas elevarmos-nos espiritualmente, para adentrarmos por aquele caminho de luz, cheio de fraternidade e paz. É importante, então, começarmos a trabalhar intimamente para construirmos o nosso amanhã com base na paz, na harmonia e fraternidade. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. A maioria de nós estamos sempre procurando seguir pelo caminho da facilidade material, da facilidade espiritual. Mas a porta que nos conduzirá à vida, a vida espiritual abundante de saúde, de alegria, de compartilhamento de ideais, de afinidade de sentimentos bons, exige de nós renúncia. E renúncia, quem não sabe renunciar, tem dificuldade de passar pela porta mais estreita, porque fica mais fácil passar pela porta mais larga. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. De novo, ele dá uma mudança dada no assunto e mostra que, muitas das vezes, quem são os lobos devoradores? É alguém que vai vir comer a nossa carne? Não, são aquelas pessoas que a gente encontra no caminho e fala: você está indo por um templo religioso? Vamos ali jogar uma sinuca, vamos ali tomar um aperitivo, vamos sentar aqui para bater um papo, esquece esse negócio de Deus, só quando a gente tiver mais velho a gente procura por isso. É um lobo devorador. E a gente pensa no assaltante, a gente pensa em coisas piores, mas então nós temos que nos acautelar
primeiramente dos falsos profetas, daqueles que trazem mensagens que não podem cumprir, que não vão se cumprir, apenas para amedrontar, criar insegurança, criar insatisfação. E quem são aqueles que estarão vestidos de ovelhas e não são? São, às vezes, nossos colegas de tarefa, quem está perto de nós, no tempo religioso que nós frequentamos. Ou seja, não confie em todo mundo. Procure sondar primeiro a vida das pessoas, sem fofoca, mas fazer aquela sondagem. Quem é essa pessoa que está do meu lado? Quem é essa pessoa que caminha comigo na campanha do quilo, caminha comigo na pregação do Evangelho? Quem é essa pessoa? A nossa função, a nossa responsabilidade requer ações concisas, firmes e construtoras de um mundo de paz, de harmonia e de fraternidade. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas nos espinheiros ou figos nos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos, corta-se e lança-se ao fogo. Cuidado. Não vamos interpretar o pé da letra, mas também não vamos cometer erros de graça. Que tipo de fruto cada médium, cada profeta, cada religioso está produzindo? À medida que nós vamos produzindo este ou aquele fruto, à medida que nós vamos tomando essa ou aquela atitude, nós vamos então construindo um amanhã para nós. E esse amanhã será o fruto, nós como árvore divina que estamos produzindo. Assim, se nós não estivermos produzindo bons frutos, porque não somos uma árvore boa. E toda árvore boa dá bons frutos. E a árvore má dá maus frutos. Ou seja, nós temos que saber o que nós estamos produzindo, o que o outro está produzindo, não para jogar pedra, sua árvore não é boa, você está dando maus frutos. É para nos afastar daquela pessoa silenciosamente. É para tomarmos os devidos cuidados com quem nós estamos convivendo e quem está nos orientando a vida, quem está nos direcionando a vida. E assim, nós deveremos procurar saber trilhar por um caminho ou por outro, segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. E observar sempre o tipo de fruto que cada uma pessoa está produzindo e o que nós estamos produzindo. Porque se nós só estamos vendo os frutos ruins no outro, porque também nós estamos produzindo frutos ruins. Essa é uma verdade incontestável que nós temos que saber observar, que nós temos que saber olhar. E a árvore que não der bom fruto é lançada ao fogo. E qual é esse fogo? Vai alguém nos pegar, cortar o meio e jogar na fogueira? Já fizeram isso no passado. Mas não. Esse lançar ao fogo é a nossa consciência atormentada pelos maus frutos que produzimos começar a produzir os efeitos negativos em nós mesmos. Lembrando que as doenças são produzidas a partir do momento que nós agimos de forma torta, agimos de forma inconsequente e interiorizamos valores negativos, angariando então toxinas psíquicas que com o tempo transformam-se em doença. Então todas as vezes que a gente age contrariando as leis divinas, as toxinas que vêm até nós criam certas condições da gente estar doente no futuro. Ninguém vai estalar o dedo e vai ficar doente, é ao longo do tempo. E aí nós temos que ter o cuidado de que forma estamos conduzindo nossa vida, mas fique atento, porque determinadas substâncias hoje oferecidas largamente no mercado como alimento são muito tóxicas e podem causar doenças graves. Então, é um conjunto de valores que nós temos que ter, principalmente conhecimento para discernirmos o que devemos do que não devemos comer. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E a gente lembrando aqui que alguns alimentos são muito nocivos, quem os está produzindo? Então,
Antes de sermos fiéis a esta ou aquela marca, nós devemos procurar saber se realmente ela produz bom alimento, se ela produz alimentos de qualidade, se aqueles alimentos são seguros para o consumo humano. À medida que alguém começa a nos mostrar que ali está produzindo doenças, como um bom cristão, nós devemos saber de que fruto nós estamos nos alimentando, de que fruto aquela árvore está produzindo para comermos. Mas não é uma árvore física, pode ser uma indústria. E aí nós temos que ter cuidado. Muito cuidado com aquilo que nos é oferecido e muito cuidado com aquilo que nós vamos buscar só porque vimos uma propaganda bonita, só porque achamos que o sabor é agradável, mas esquecemos que por trás de tudo isso, de uma propaganda charmosa, sensual, uma propaganda estimulante ao consumo disso ou daquele, deste ou daquele produto, está, muitas das vezes, um veneno perigoso, tanto em nível psíquico quanto em nível físico para nos adoecer. Em nível psíquico, porque os recursos técnicos usados para fazer a propaganda vão ser convidativos para o uso. E vírus tóxicos venenosos para o físico, porque ali contém substâncias nocivas à nossa saúde. Temos que saber, então, discernir do mundo que nós vivemos. Como estamos vendo, a interpretação do Evangelho nos abre um grande leque de percepção, de entendimento para agirmos desta ou daquela forma, para agirmos segundo as nossas necessidades evolutivas. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Bajular a Deus não vai adiantar nada. Nós podemos bajular os homens e conseguir algumas vantagens no mundo físico, mas a Deus nós só vamos conseguir os benefícios se agirmos segundo os ditames das leis inscritas em nossa consciência. Agir de forma contrária aos ensinamentos do Cristo é criar processo de adoecimento mais complexo. Então, usar o Evangelho para cometer roubos, para cometer crimes, é envenenar-se com lavas psíquicas de alto poder destrutivo, que em um dado momento nos corrói. Fiquemos atentos, fiquemos vigilantes, porque não adianta dizermos Senhor, Senhor para entrarmos no reino de Deus, mas sim colocar em prática a vontade de Deus. E a gente vai ver no decorrer do estudo que Jesus nos convida à caridade, à compaixão, à solidariedade, como aqui já está nos mostrando para não julgarmos. Lá em Mateus 25, ele vai dizer que só quem faz o bem, quem faz a caridade, entra para o reino dos céus. As suas ovelhas estarão à direita quando estiverem fazendo o bem, e os bodes ficarão à esquerda quando negligenciarem a oportunidade de fazer o bem. Compreendamos isso e seguiremos, então, o nosso caminho evolutivo para o amor e para a paz. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome nós não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fizeram? Em nome de Deus mesmo? Qual tipo de sentimento você estava cultivando para profetizar? E que tipo de profecia você estava fazendo? Que tipo de demônio você expulsou? Hoje, nós não temos que expulsar demônios, nós temos que orientar espíritos para que eles entendam que eles são filhos de Deus. Todo espírito, por mais mau que ele seja, ele é filho de Deus. Ele deve seguir as normas de Deus. Ele deve portar-se como filho de Deus. E fazer muitas maravilhas em nome de Deus? Qual maravilha você está fazendo? Tentando conquistar coisas materiais para mostrar para o mundo que você está ficando rico de coisas materiais? Ou valorizando o seu sentimento, interiorizando valores para a sua alma, para que você seja útil, bom e agradável às leis do Senhor. O trabalho íntimo de valorização do sentimento deve estar sempre pautado e sempre norteando a nossa vida para que sejamos bons. Não adianta profetizar sem ter os bons sentimentos. Não adianta querer expulsar demônios, porque eles voltarão, e quando nós os expulsamos, ele volta com mais 7. Mas se nós os orientarmos para o bem, ele pode até voltar, mas para ser um trabalhador do bem junto a nós. E fazer maravilhas, que tipo de maravilha nós estamos fazendo? Produzir prodígios, todos produzem.
mas verdadeiramente fazer o bem é para poucos. Então, lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Cuidado! Como nós estamos agindo, de que forma nós estamos construindo o nosso amanhã, com as nossas ações, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, para que, ao chegarmos diante do Altíssimo, tenhamos condições de receber as bênçãos do amor, da misericórdia e da paz. Temos condições de estarmos com a consciência verdadeiramente tranquila de termos feito o bem. Porque muitos, embora acham que estejam fazendo bem, estão como naquela passagem que Jesus diz, como sepulcros caiados, limpos por fora, mas por dentro tão cheios de imundície. Não cabe a mim julgar. Cabe a cada um de nós fazermos com que avaliemos o nosso sentimento. Avaliemos interiormente como somos, como agimos e como estamos. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Se você escuta as palavras de Jesus, procura praticar, trocar ideia com seus amigos para ver se estão realmente caminhando no sentido correto, no sentido da prudência e da valorização do sentimento, no sentido de colocar em prática o melhor possível. Certa vez eu fui numa oficina e a gente estava conversando, falando do livro Qualidade Transcendente, que é um livro que procura pegar tópicos do Evangelho e colocar nos tópicos das ferramentas administrativas, para que a gente veja como nós estamos administrando nossas empresas, a nossa vida, nosso dia a dia. É um livro, então, que faz um caminho de relação entre patrão e empregado, empregado-patrão, e deixa com o meio ambiente e com o público. E a pessoa que todos nós somos evangélicos. Todos nós, e tem até um que é pastor. Nós temos a nossa doutrina, mas na sua doutrina tem as ferramentas administrativas, comparando com o Evangelho. Então ele, como um microempresário, não sabia o que eram ferramentas administrativas e nem tinha noção de o que é comparar isso com o Evangelho. Pegou, deu uma folheada mal no livro, entregou para a esposa dele e essa ficou assim, olhando com um olhar enigmático. Não vai adquirir o livro? Ou esse livro é um perigo, eu não consegui decifrar, ela não falou, nem posso julgar. Mas o olhar era enigmático. E ele disse que não poderia comprar o livro porque ele não era condizente com as teorias dele daquele momento. Já uma outra pessoa, também seguidora da Igreja Reformada, adquiriu o livro, começou a ler e falou assim: só li as primeiras 20 páginas, mas já estou começando a ter insights de colocar modificações aqui na minha empresa. E está dando resultado. E uma senhora chegou e fez um comentário sobre a forma com que ela estava sendo atendida. Aí ela falou assim: é mesmo? A pessoa colocou os produtos dentro da sacola de uma forma tão educada que eu vi que ela estava me respeitando. Aí ela me olhou com aquele sorriso, que as mulheres sabem expressar-se muito bem, né? Aquele sorriso assim, tá vendo como está fazendo diferença? Então, modificarmos-nos, ver como nós estamos praticando o Evangelho. Às vezes, se você é um comerciante, na forma de embalar o produto, aquele seu cliente vai estar se sentindo respeitado. E as pesquisas mostram que as pessoas voltam para comprar porque foram bem tratadas muito mais vezes do que quando o preço é menor e elas são maltratadas. Fiquemos atentos. Buscai primeiramente o reino dos céus, porque tudo mais vos será acrescentado. Então, se você está procurando trabalhar, montar uma empresa, conheça as ferramentas administrativas. Faça uma sintonia entre elas, o Evangelho, para que você possa construir um mundo melhor. Para que você possa construir a sua fortaleza íntima. Para que você possa, então, se fortalecer na edificação do bem. E a sua casa sobre a rocha. Você criar um vínculo de amizade entre seus clientes é você criar um vínculo de amizade, de respeito, de solidariedade. É o cliente chegar ali e ver que os seus funcionários são bem tratados, que vocês são amigos e eles te tratam bem, porque dentro daquele ambiente tem uma sinergia construtiva. Certa vez eu fui em uma oficina e depois eu comentei com a minha família. Ninguém falava gritando. Quando muito falava assim, fulano, com um tom de voz mais alto, a pessoa vinha
E ali eles falavam que um precisava da ajuda do outro da forma que precisava. Então, ali eu aprendi. E vim lutando para colocar em prática. Chama e fala baixinho o que o outro precisa fazer. Esse é o nosso objetivo maior. Esse é o nosso objetivo superior. E quando a nossa casa é construída sobre a rocha, desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Logicamente que cada um constrói a sua casa segundo as suas possibilidades financeiras. No terreno que ele tem condições de construir, correndo os riscos inerentes onde ele construiu. Mas o alicerce dos seus sentimentos, o alicerce das suas emoções, o alicerce das suas ações, você vai construir. Você vai saber dos riscos, das suas potencialidades e dos cuidados que você tem que ter, agindo com total segurança em busca de um dia melhor, de uma construção melhor. Então, sem querer julgar, mas por que as pessoas constroem na beira de um rio ou até dentro de um rio? Sabendo dos riscos. Então, respeite a natureza. Respeite as consequências dos seus atos. E busque trabalhar para construir e edificar uma casa sobre a rocha. Uma casa em local seguro. Principalmente a casa dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus pensamentos e das suas ações. Somando tudo isso, nós vamos começar a edificar o bem, a luz e a fraternidade. E que tal se todos nós procurássemos construir um banco, não um banco financeiro, um banco que investisse, cada um dando uma pequena parcela para construir casas em local seguro para toda a população. Em pouco tempo, todos estavam morando em lugar seguro. Isso é aplicar o Evangelho. Fica a ideia para que a gente possa trabalhar esses sentimentos, edificar esses sentimentos e procurarmos, então, construir uma manhã de luz, fraternidade e paz para todos nós. Qualidade transcendente é saber aplicar à sua vida as ferramentas administrativas à luz do Evangelho de Jesus. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa e caiu. Foi grande a sua queda. Quando nós deixamos as nossas emoções nos dominar, sem o prisma do Evangelho, nós começamos então a ter quedas. Se nós deixamos nossos sentimentos à mercê dos ventos das circunstâncias, nós começamos a ter quedas. Só vamos realmente construir uma manhã de luz e de paz quando começarmos então a edificar a nossa casa sobre a rocha dos nossos melhores sentimentos, aquele sentimento que a gente já conseguiu evangelizar, aquela emoção que a gente já conseguiu dar um norte do Evangelho para ela. Trabalhemos, pois, para nos fortalecermos diante da misericórdia divina, diante de Deus. Porque somente fazendo essa construção íntima, saberemos viver melhor, saberemos edificar verdadeiramente a paz. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou de sua doutrina, porquanto ensinava com autoridade e não como os escribas. E aí dói, porque a multidão saía falando assim, tá vendo como ele fala? Ele fala com conhecimento, ele fala com amor, ele fala com autoridade, ele coloca uma energia que a gente consegue entender. Ele não usa de subterfúgios apenas para conquistar fiéis, apenas para conquistar admiradores. E até porque Jesus falava isso sem o mínimo interesse material. Ele ensinava pelo interesse de despertar nas pessoas bons sentimentos, boas emoções, bons pensamentos, boas ações. E ele vivenciava isso, porque ele fazia isso. Mas os cães, que ainda não suportavam as verdades celestes, armaram para o pegar por calúnias, por difamações. Os cães que tentam armar calúnias e difamações hoje no mundo, às vezes parecem se dar muito bem perante o mundo, mas reencarnações de extremo sofrimento os esperam. Reencarnações de extrema dor os esperam.
Porque a calúnia e a difamação, está lá aquele que disser a seu irmão raca, ou seja, aquele que difamar seu irmão, será réu da própria consciência. E a consciência, ela tem o tributo de nos colocar no caminho redentor, de nos colocar na construção de nós mesmos, na edificação do amor e da paz, para que a gente seja amanhã melhor do que hoje e construamos sempre um mundo melhor para todos nós. Paz e luz, que Jesus esteja sempre nos iluminando, sempre alimentando nossas almas para o grande caminhar, para o grande despertar de uma manhã de paz e de fraternidade.